Olá, sejam todos bem-vindos. O meu nome é Valdereza, eu faço parte da comunidade espírita Caminheiros do Amor, situada na Avenida Arnaldo Magnicaro, 1370, no bairro de Campo Grande, São Paulo. Estamos aqui na tarefa da divulgação da doutrina espírita. E nessa semana estamos com o livro dos Espíritos, no capítulo número 5, o item número 4, que está nos fazendo refletir sobre a lei de conservação. Mas antes de darmos início, o segmento nos nossos estudos, vamos fazendo, como de costume, a prece de abertura. Agradecemos a Deus, a Jesus, pela oportunidade de existência, pela oportunidade de estarmos com a nossa família, na sociedade onde circulamos, onde temos a oportunidade de fazer o exercício do amor. Que Deus nos abençoe nessa tarefa, que Ele possa sempre estar conosco, nos inspirando através da grandeza da Tua criação, que nós possamos sempre sentir essa presença amorosa de Deus na nossa caminhada. Com tudo que compartilhamos na natureza, na família, na sociedade, que nós possamos ser sempre inspirados no bem, no amor, e assim perseverantes, vamos nos conduzindo para o progresso espiritual, moral, intelectual e emocional. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. E vamos estudar, vamos refletir sobre o que a doutrina espírita nos traz através de Kardec, a compreensão das leis que regem toda a nossa condição de existência aqui, na nossa caminhada, na nossa jornada enquanto espíritos, Então, hoje vamos estudar a questão de número 707 a 710, que está se estudando, os meios de conservação, na lei de conservação. Então, na pergunta número 707, Kardec questiona: os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cercam. A que se deve atribuir isso? Então, aqui Kardec está perguntando, por que tantas pessoas, têm escassez, desse meio, de existência, e eles estão ali rodeados de tanta abundância, mas para eles ainda falta essa condição de sobrevivência. E eles respondem. Eles respondem aqui com duas situações. Então vamos atentar aqui e vamos refletir. Então eles respondem, primeiro, ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem. Depois, e o mais frequente, a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Essas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso procurá-lo com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos que frequentemente não são senão meios de pôr à prova a vossa constância,
vossa paciência e a vossa firmeza. Então, aqui ele está falando que são duas questões, né? Que muitas pessoas têm falta do necessário, né? E elas estão próximas a muita abundância. Então, primeiro ele está falando do egoísmo, né? Então, aqueles que detêm toda a riqueza, né? O poder ali, e não auxiliam aqueles que estão próximos. Então, aí seria essa condição do egoísmo, daqueles que retêm toda uma riqueza, uma abundância, e não repartem com aqueles que necessitam. E o outro motivo, e o que é mais frequente, são aqueles que ficam acomodados, né? É como ele fala aqui, olha para a terra, mas não arregaça a manga e não vai à luta para conquistar aquilo que necessita. Então, é isso que ocorre com mais frequência, né? A preguiça, o comodismo, aquela situação de achar que tem que ser provido o tempo todo, né? Então, aquele tem mais, ele tem que me sustentar, ele tem que me socorrer, então eu fico só esperando que as coisas caiam do céu, né? Que é um termo que a gente usa. Não, nós, né, temos que ter o desejo, a vontade de produzir, de buscar o auxílio, buscar o conhecimento, mas nunca esmorecer diante, né, dos desafios que a gente tem para enfrentar. Né? Quantos de nós passa por dificuldades, mas que se mantém firme, né, no propósito de sair daquela situação. Então, são aqueles que perseveram, eles agem, né? Eles não ficam só se lamentando e se lamuriando, esperando que Deus provenha tudo, né? Então, o que mais acontece frequentemente é essa falta de compreensão de que cada um tem que lutar também, né, pelas suas conquistas, pelos seus objetivos e para se autoconservar, né? Que nós temos, como já foi visto na semana anterior, né? Nós temos este instinto de conservação, que é uma lei natural, né? Está no nosso instinto de sobrevivência, essa necessidade que nós temos, né, de viver. Então, a gente precisa buscar os meios. Então, dentro de nós temos uma necessidade, mas também nós temos um instinto de sobrevivência, de luta, de perseverança, de correr atrás das coisas, né? Então, todos nós temos a capacidade de compreender que Deus não dá para nós uma necessidade e não nos dá o meio, né, de resolver, como buscar essa nossa necessidade. Então, temos que fazer uso da nossa capacidade, né, de lutar, de perseverar, desse desejo de vencer os obstáculos, né? Então, e Deus nos dá os meios, né? E nós temos que buscar dentro de nós esse desejo, né? Essa condição, até por compreensão, né? Desse Pai amoroso, nós sabemos que nada é por acaso, né? Então, se Ele nos deu a capacidade, é porque nós temos condições de utilizá-la em nosso favor para que possamos evoluir em todos as questões, né, que a vida nos traz. E aqui tem um comentário de Kardec também colocando, né, o posicionamento sobre essa resposta. E olha o que ele diz. Se a civilização multiplica as necessidades, ela também multiplica as fontes de trabalho e o meio de viver. Mas é preciso também convir que sobre esses aspectos muito lhe resta ainda fazer. Ele está falando aqui, né,
nós temos necessidades, né, maiores que os nossos pais tinham no passado, mas hoje também nós temos muito mais condições do que os nossos antepassados, né? Nós temos tecnologia, nós temos uma medicina muito mais apurada, uma saúde pública também, que traz uma melhor condições de medicamento, de exames, né? Coisas que os nossos pais, eles não tinham. Então, olha o comentário, esse grifo de Kardec, de 1800, né, e 50, por volta desse período, fazendo esse tipo de comentário já uma civilização que já tinha, né, um certo avanço. E olha hoje, né, a nossa condição social hoje é bem diferente daquela época. E a gente vem observando os avanços, né, que a ciência, a tecnologia, até a produção de alimentos vem trazendo, né, para trazer essa oportunidade de melhora, né, nessa condição do ser humano de se conservar, né. Então, olha, ele continua, né. Quando ela tiver terminado sua obra, ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário senão por sua falta. Então, haverá um tempo, né, que tudo isso, que toda essa condição de aprimoramento, de melhora, né, na condição da população, isso não vai ser mais desculpa para que a pessoa não se coloque em movimento, né, para buscar as competências e as necessidades daquilo que precisa. Então ele fala que isso vai ser culpa da pessoa que não está correndo atrás do que necessita, porque haverá os caminhos, né, haverá os meios. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhe traçou. Então, lhe falta inteligência para esse êxito. Então, aqui Kardec está nos fazendo refletir sobre a condição de imprevidência de cada um. Não é que Deus não provê, né? É que o ser humano, muitas vezes, ele vai criando necessidades desnecessárias. Então, ele vai direcionando o foco da existência dele para os prazeres momentâneos, né? E aí, quando, né, o tempo chega, vamos dizer assim, né, que nós temos um tempo útil ali de produzir, né, uma condição de trabalho e com a idade não temos mais essa condição e vamos ter que viver ali com as provisões que nós fizemos. E muitas pessoas são negligentes nesse sentido, né, de fazer um mau uso do recurso que tem, usam de forma abusiva, né, os recursos que tem, gastando mais do que ganha, né, vamos dizer assim. E depois, né, quando vier a escassez, eles não vão ter como se manter diante daquela condição. Então, por imprudência, né, por falta dessa inteligência, né, vamos dizer assim, de organizar e gerenciar a sua própria vida, eles podem traçar um caminho bem equivocado na existência, né? Então, é isso aqui que Kardec está nos apontando. E ele continua: há para todos lugar ao sol. Então, Deus oferece a oportunidade para todos igualmente, mas com a condição de aí tomar o seu e não dos outros. Então, aqui ele está falando da responsabilidade de cada um, né? De assumir para si né, a governança da sua vida, das atitudes assertivas, para que depois você não fique culpando o outro pela sua queda, né, pela sua condição de dificuldade, ficar culpando o outro, porque Deus ofereceu a todos a mesma oportunidade, né? Então cada um que arregace as mangas e vá à luta, né? Mais ou menos isso. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio.
Entretanto, precisa-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua sobre esse aspecto entre os povos mais avançados, graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência junta não cessam de fazer para um melhoramento do Estado. Está falando do progresso científico e das filantropias, né? Que ajudam também o homem nesse sentido, no progresso material dos homens, e malgrado o aumento incessante das populações, a insuficiência da produção atenuada, pelo menos em grande parte, e nos anos mais calamitosos não tem nada de comparável com outrora. A higiene pública, esse elemento tão essencial para a força da saúde, desconhecida dos nossos pais, é o objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência contribuiu para aumentar o bem-estar. Pode-se dizer que se alcançou a perfeição? Ele está perguntando. Oh, certamente não. Mas o que se fez dá medida do que se pode fazer com a perseverança se o homem for bastante sábio para procurar sua felicidade nas coisas positivas e sérias e não nas utopias que o fazem recuar em vez de avançar. Então, ele está falando do comportamento humano aqui, né? Que aqui a ciência, a tecnologia, né, a higiene pública trouxe muitos avanços, coisas que os pais, né, dele não tinha visto no passado, né, e que essa ciência aumenta o bem-estar, nessas condições aumenta o bem-estar, mas ele fala, isso só não basta. Porque ele continua, o homem tem que ser sábio para procurar a felicidade, né? Em fazer coisas fortuitas, que oportunizam o progresso, né? Que ele saiba ter uma vida equilibrada, fazer bom uso das coisas, né? Então, aquele que só vive no mundo dos sonhos, como ele fala, vive preso só nos sonhos e nas fantasias, em vez de avançar, ele recua, né? Porque não basta a gente ficar no mundo, né, da fantasia, achando que tudo vai cair do céu, né? A gente tem que arregaçar a manga e ir à luta, é isso que ele está falando. Então, não basta só ciência, tecnologia, né, esses avanços que vêm de fora. Tem que ter um movimento interno de cada um, de buscar, né, esse alto progresso de luta, de constância e de desejo, né, de se melhorar cada dia para alcançar as necessidades, né, básicas da existência. E na próxima questão, na 708, Kardec pergunta, não há situações em que os meios de existência não dependem de modo algum da vontade do homem e de onde a privação do necessário é mais imperioso? É uma consequência da força das coisas? Ele está falando aqui das pessoas que passam pela prova, né? Ou pela expiação da miséria, né? Se essas situações aí independem da vontade do homem. Olha o que eles respondem. É uma prova, né? E uma expiação pode ser também, frequentemente cruel, que se deve suportar e da qual ele sabia estar exposto. Seu mérito está na submissão à vontade de Deus e a sua inteligência se sua inteligência não fornece nenhum meio de se livrar dessa situação. Se a morte o deve alcançar, ele deve submeter-se a ela sem murmurar, pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto da sua resignação. Então, aqui ele está falando uma prova, né, por uma expiação ligada à miséria. Por exemplo, aqui ele está falando se essa miséria leva a pessoa a morrer, por exemplo, na penúria, morrer de fome, né?
qual o motivo disso, né? Então, e se ele não tem meio de alcançar nada que possa tirá-lo dessa situação. Então ele fala, né, que geralmente o próprio espírito, né, ele já sabia que seria exposto a essa condição, por uma situação de condição de necessidade do espírito, né, e que o seu mérito estaria não se revoltar contra Deus, se ele não tivesse como sair dessa situação. E é essa condição de resignação, de compreensão das coisas, que o faria ele a ter mérito por ter passado por tal condição, mas sem a revolta, sem se debater contra aquela situação, achando que Deus estava punindo ele da situação que ele estava vivendo. E se ele realmente passou por essa prova ou essa expiação, se submetendo, né, sem murmurar, sem se revoltar, ele é como se ele tivesse recebido ali uma aprovação, uma libertação para o entrave no qual ele se encontrava. Porque as dores, né, os desafios que a vida nos propõe é uma libertação para o espírito, né, é um avanço de um adiantamento para que aquele espírito possa avançar diante de uma dificuldade, uma reparação de uma condição que talvez a gente não alcance a profundidade, mas que o espírito necessitava. Na próxima questão, né, na 709, Kardec pergunta: os que em certas situações críticas acham-se forçados a sacrificarem seus semelhantes para se nutrirem, cometem um crime? E ele continua perguntando: e se há crime, ele é atenuado pela necessidade de viver que lhe dá um instinto de conservação? Então aqui Kardec está perguntando, né? Se uma pessoa está numa situação crítica e ela tem que matar um semelhante, né? Matar uma pessoa para se nutrir daquela carne, porque dentro dele de todos nós temos, né, o instinto de sobrevivência e conservação, esse crime é atenuado? Então eles respondem: já respondi dizendo que há maior mérito em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. É que ele está falando da questão anterior, que fala, né, que as situações e o meio de sobrevivência às vezes impede, né, que a pessoa tenha condição, né, dessa conservação. Então ele está falando da questão anterior e ele já respondeu que o maior mérito está em suportar todas as provas da vida com coragem e abnegação. Há homicídio e crime, então ele está respondendo: sim, é um crime, é um homicídio e crime de lesa natureza, falta que deve ser duplamente punida. Então, sim, é um crime, né? Sabemos que tudo que nos afasta do bem é um mal. E tirar a vida de qualquer ser humano não é um bem, né? A pessoa está afastada da lei do amor. Então, sim, a pessoa comete um crime, né? Não tem como dizer que é o contrário. E se ela precisa passar por aquela situação extrema, ela não pode cair num erro muito maior, né? Como disse anteriormente, né? Se ela não tem como se livrar daquela situação, ela não pode cometer em cima dessa situação um mal maior. Sim, então há crime. E o mérito está em suportar aquela situação, né? Toda prova, né, que nós passamos, nós temos que ter coragem e abnegação. Então aí seria o extremo, e esse extremo seria punido sim, porque estaria se afastando da lei de amor, né? E na última questão,
Nos mundos em que a organização é mais depurada, os seres vivos têm necessidade de alimentação? E eles respondem: sim, mas seus alimentos estão em relação com a sua natureza. Esses alimentos não seriam bastante substanciais para vossos estômagos grosseiros, da mesma forma que eles não poderiam digerir os nossos. Então, aqui está falando, né, nos mundos mais evoluídos, né, como que se processa essa nutrição, né? É igual? É diferente? Então, ela é diferente, sim. Então, para cada estágio evolutivo, espiritual, né, e cada necessidade, há um tipo de alimento correspondente, né, com a sua natureza, como ele diz aqui. Então, nós não poderíamos nos alimentar com alimentos de espíritos mais evoluídos, porque a alimentação dele é compatível com o estado evolutivo deles e as necessidades deles. E da mesma forma, eles também não conseguiriam digerir os nossos alimentos, porque eles são muito grosseiros, né? Eles são muito materializados ainda, mas são compatíveis com as nossas necessidades, né? Mas nós aqui também temos que perceber que nós podemos ter uma alimentação também mais leve, mais saudável, né, que não sobrecarreguem tanto o nosso organismo. Não é porque nós temos o contato e as necessidades com os nossos alimentos, né, que a gente vai cometer os excessos e os exageros na nossa alimentação, porque sabemos que traz também prejuízo para a nossa saúde, né? Então, quanto mais leve, vamos dizer assim, mais saudável a nossa alimentação, mais o nosso corpo irá digerir, né, de forma mais os nutrientes que são necessários. Então, nós não precisamos dos excessos na nossa alimentação, né? Nós precisamos ter sempre a medida do equilíbrio para não sobrecarregarmos, né? Então, aqui sempre temos uma compreensão de que a vida da gente deve ser conduzida com equilíbrio, né? Para que a gente não se afaste do que é justo, do que é bom e do que é necessário. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus.